Fechamos o Galo, vamos passar pro Cruzeiro domingo contra o Bragantino no Mineirão, 8h30 da noite. Vamos pra Toca da Raposa, onde está a Giovana Pires, que eu tô até sentindo um cheirinho. Será que tem? Deixa eu ver se tem fumacinha ali. Fumacinha boa, fumaça, não tem, não fogo, tem. a brasa, a picanha. Teve churrasco, o clima tá tão bom que a turma tá até assando uma carninha. Se tiver, traz um pão de alho pra nós, Giovana. O Henrique adora. Boa tarde. Hoje não teve não, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para o Henrique, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Mas ontem teve resenha, churrasco. Os jogadores do Cruzeiro fizeram essa resenha, essa festinha logo depois da atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim aqui na Toca 2. Jogador também é gente como a gente, né? Como a gente gosta de brincar em relação a esses atletas. O Matheus Henrique foi quem postou ali nas redes sociais, deixou o torcedor empolgado, fez uma selfie com o zagueiro João Marcelo, o lateral William e até o recém-chegado Arroio, que estreou na última segunda-feira contra o Bahia. A galera participando dessa festa, até porque o momento do time é muito bom, né? Além de ter se classificado para a semifinal da Copa do Brasil na semana passada, o Cruzeiro é o vice-líder, segue ali na cola do Flamengo, que é o líder do Brasileirão, vem de uma sequência de 5 vitórias na temporada. A última vez que o Cruzeiro perdeu foi no mês passado, no início de agosto, contra o Santos, jogando no Mineirão. Tem bastante tempo, então, por isso que o torcedor está vivendo esse momento e o elenco também. O Cruzeiro se prepara para essa partida contra o Bragantino do próximo domingo. Tem mais 2 sessões de treinamento. O Lucas Silva deve voltar para o time titular. Boa, Giovana, se tivesse sobrado um restinho de carne, mistura, faz aquele arroz carreteiro, tá bom pra gente também. De noite salva muitas vezes. Obrigado, delícia. Giovana. Bom trabalho pra você. Na sua pelada de segunda eu sei, Henrique, os novatos que pagam a carne do churrasco. Pagam a carne. O pessoal tá em falta lá, mas é assim, a regra é essa. Arroz Sinisterra. Podem pagar o churrasco. Os novatos também. do Cruzeiro deram um recado muito bom em Salvador, né? Esse aí pode até ficar livre de pagar a carne. O Arroio entrou muito bem. Entrou e mudou o jogo contra o Bahia. E aí é legal, principalmente pro Jardim, porque ele passa a ter mais opções na ponta. O Gabigol saiu do campo falando, a gente chegaram uns caras aí que dão alternativas, jeito de jogar diferente pro time. Tava se referindo a esses dois. Sinisterra fez o primeiro gol dele e o Arroio mostrou qualidade de 1 contra 1. E eu acho que até questão de tempo pra gente ter um debate. Qual a melhor formação de ponta? Será que é seguir com o Wanderson e Christian? Se esses atacantes, com a qualidade que tem perto da área, também oferecerem um equilíbrio defensivo, se animarem também para voltar, ajudar na marcação, como o Wanderson faz bem, o Christian faz muito bem, eu acho que eles entram na briga aí para um lugar no time titular. Quem sorri é o Leonardo Jardim. Eu tô pensando no churrasco no fim de ano se o Cruzeiro for campeão, hein? Se esse aí já teve, né, o time tá brigando pela ponta, se for campeão, o Pedro Lourenço vai fazer o churrasco do ano. Vai ser coisa grande. Churrasco é bom sempre. E dá a sequência de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro aí, Andrezão. Daqui a pouco a gente volta a falar do Atlético. Ô, Valu, corrida pela liderança. Deixa eu sair daqui. Corrida pela liderança, Valuzeiro. Dá pra sonhar, Valuzeiro? Dá pra sonhar? Cara, o Cruzeiro tá em termos de pontos, na parte de cima, o objetivo do clube continua sendo a conquista para uma vaga direta na Libertadores 2026. São muitos pontos que tem a disputar, joga contra Flamengo e Palmeiras ainda, mas é claro que o Cruzeiro, dos postulantes ao título, na ordem para mim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, é o que tem um caminho mais difícil, porque é um caminho que não depende apenas de vitórias, depende também de situações dos jogos a menos, de Flamengo, que tem um jogo a menos, Palmeiras, que tem jogos a menos. O que essas equipes têm de vantagem, pensando em termos de conquistas, é que são equipes que estão na Libertadores, né? O Palmeiras já deu claramente um sinal muito grande de que vai seguir na Libertadores depois do resultado que conquistou ontem diante do River Plate, um 2-1, aliás, os primeiros 30 minutos do Palmeiras, parecia que estava jogando contra o Ginásio Esgrima, né? E não o River Plate no Monumental. O Flamengo joga hoje contra o Estudiantes, então o Cruzeiro vai ter só o Campeonato Brasileiro até o dia 10 de dezembro e a gente tem que ver, né? O campeonato, ele volta e meia, ele tá dando um tapa, é que nem uma onda, né? Que nem o campeonato faz com a gente igual mineiro em férias, viu, HG? Quando vai pro mar. Ah, eu vou entrar no mar, aí não olha direito, pá, vem aquela onda e já te dá um tapa, você vai levantar de novo e já tomou outro caldo. Então esse campeonato brasileiro, acho que o Cruzeiro tem que seguir no teorema de Leonardo Jardim. Qual? Ir jogando, jogo a jogo. Claro, vai olhando para a tabela, igual a vitória contra o Bahia, importantíssima, abriu 11 pontos para o 4º colocado, o Bahia tem 2 jogos a menos, mas abriu 11 pontos, então mesmo se o Bahia vencer esses jogos a menos, o Cruzeiro vai continuar com uma vantagem interessante pro Tricolor. Agora, se chegar embolado, faltando 10, 9 jogos, aí a coisa realmente pode virar. Vamos ver também quando esses times, né, do asterisco
estiverem na mesma rodada que o Cruzeiro, né? Mas, sem dúvida, acho que o torcedor cruzeirense não pode se frustrar em termos de um objetivo, que é o principal, mas se o título eventualmente não vier, tá tudo bem, eu acho. Ninguém esperava essa altura. Vamos ser honestos, né? Foi um time que demitiu um técnico dia 27 de janeiro, passou pelas mudanças que passou o Cruzeiro. A gente tá falando de um time, você viu aquele Palmeiras lá ontem? Torcedor do Cruzeiro contra o River Plate? Aquele time, o Cruzeiro tem a mesma campanha no Brasileiro que aquele time. Então, acho que é valorizar o objetivo. Lógico, o torcedor pode sonhar, sim, com o campeonato, porque o time dentro de campo e hoje na tabela mostra que é possível, HG. Agora, sabe o que acontece? Que o Eltinho, o Cruzeiro teve um time, você não está falando, né, meu filho? Você ganha para falar e não está falando, né? Eu queria estar falando mais para poupar sua voz. Não, mas eu me preocupo com você. É mesmo? Então me beijo. O que eu queria dizer, até para você vir do subsídio, embora você não precise, que você é um homem de uma sapiência acima da média, é o seguinte, o Cruzeiro teve uma sequência com os jogadores, principalmente aqueles que resolvem, uma sequência sinistra, né? De não ter rodízio. Sim. Vai usando, os caras vão jogando. Aí chega num momento como esse, que há um risco, e não sou eu que estou falando, é um risco científico, de lesões musculares, por causa da sequência e tal. Aí o Cruzeiro vai ao mercado. Sim. E traz jogadores onde o Cruzeiro pode precisar daqui a pouco. Já funcionaram. Aí começa a botar esses caras para correr, esses caras começam a render. Então, a tendência é de que o Cruzeiro melhore ainda mais fisicamente com a chegada desses caras de sangue novo e com menos jogos, como a gente mostrou aqui, e com o Flamengo e Palmeiras preocupados mesmo com a Libertadores, pode ser um alento. Então, eu até ia pedir para colocar de novo aqui a arte com os jogos, para falar sobre isso. Somente 5 times do futebol brasileiro hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, não tem o asterisco. Somente 5 times. E o Cruzeiro faz parte desses 5 times. O Cruzeiro tem todos os seus jogos. E isso pode ser importante para o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. E olhando, o Valu falou muito bem, fez a analogia, a questão da praia, né, de tomar uns caldos, que serve para a gente pegar e apontar qual tem a tabela mais fácil. É difícil demais fazer isso. É muito difícil. A tabela dos 3 são difíceis. É muito complicado apontar. É claro que a gente olha para do Flamengo e do Palmeiras, você vê os jogos a mais. Só olhando aqui, HG, só puxa um pouquinho para cá, para eu falar a respeito das tabelas, né? Você pega, o Cruzeiro tem jogo contra o Bragantino e o jogo contra o Sport dentro de casa. São jogos que você pode pegar e falar assim, são os jogos mais fáceis. Aí você olha para o lado do Flamengo, o Flamengo ainda tem os jogos de Libertadores e tem clássico contra o Vasco e tem o confronto direto contra o Cruzeiro. E aí você olha, o Bahia vai ser muito fiel nessa balança. O Bahia já enfrentou o Cruzeiro agora, perdeu, enfrenta o Flamengo dentro de casa também, e tem o Palmeiras também, no dia 28/9. Então, aí você olha para a tabela do Palmeiras também. Tem um clássico contra o São Paulo. Tem um jogo contra o Fortaleza que você pode pegar e falar assim, é o jogo mais simples. Mas a gente sabe como que funciona o campeonato. Ainda tem um clássico atrasado para fazer com o Santos. Como que funciona, né? Como que funciona o Campeonato Brasileiro. Não, mas só pegando esse tiro curto aqui, tá. Valor, que a produção fez pra gente, mas mostra como que o campeonato é equilibrado, como que o campeonato é difícil, como que todos os times vão ter os seus jogos complicados. E esse jogo do dia 2/10, né, 2 de outubro, que é aguardado por muita gente, Flamengo e Cruzeiro, que vai ser um jogaço. Sabe qual o torcedor que está mais preocupado quando ele vê essa tabela aí? Qual? O do Vasco da Gama. O Vasco pega o Palmeiras, ele pega o Flamengo, depois ele pega o Cruzeiro, depois ele pega o Palmeiras. Pô, ele tá ferrado. Ele tá já tá quase paquerando o Z4. Quase vai ser rebaixado. E o torcedor do Atlético precisa se ligar e secar também, né? Claro, tem que torcer pro Atlético ganhar agora, e secar os dentro dessas tabelas aí... É sequência isso pro Vasco? Vasco, lá. Pega primeiro o Flamengo, depois pega o Cruzeiro, depois pega o... 27 do nosso Cruzeiro, dia 1/10. Cara, é a sequência. É a sequência. Deixa eu dar um abraço aqui no meu grande parceiro, Paulo, da Império Interiores, que é o rei da persiana, o rei da cortina, meu irmão, está assistindo a gente, mandou uma mensagem aqui.
Grande Paulo, da Império Interiores aí, parabéns pelo trabalho de excelência que você faz. Tá dando aquela ajeitada lá na nossa HG Play. E daqui a pouco vamos trazer ele para a Band também, que nós estamos precisando de Persiano e Cortina também, viu, Paulo? Império Interiores, parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer aqui, no momento aqui do programa, só fazer uma pequena homenagem, e justa homenagem, né, ao Juninho, lá de Divinópolis, vizinho do Elton, lá do bairro Niterói, torcedor do Cruzeiro. Pedir ao Cruzeiro para que preste uma homenagem, viu, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Pelaipe, pessoal da comunicação do Cruzeiro aí, preste uma homenagem ao Juninho, que é pai dessa criança que está aí. Que é o Dudu. Sabe, que é o Dudu, que lamentavelmente nos deixou no final de semana. Aliás, ele faleceu ontem, né? Morte cerebral. Ele se afogou lá no Divinópolis Clube, lá em Divinópolis, no sábado, ficou internado, e aí, uma corrente de oração forte para que essa criança não nos deixasse. Eu fico imaginando um pai que perde uma criança, um filho, cara. Deve ser a pior dor da vida, sabe? Eu já escutei isso da minha mãe, porque eu perdi um irmão com 15 anos. Eu já ouvi isso da minha mãe mal no câncer. Eu perguntei, tá doendo, mãe? Só tá sentindo muita dor e tal. E aí, morfina. Ela falou assim, bem menor a dor, meu filho, do que perder o Carlos Alberto com 15 anos. Perder uma criança com 3 anos, cara. Sabe? Então, pedir ao Cruzeiro para prestar uma homenagem para esse pai, para essa família, porque a dor dessa família aí é muito grande. Assim, eu desde de sábado eu fico tentando buscar palavras para tentar e dar uma palavra de conforto, mas é muito difícil. Eu só quero levar o meu abraço ao Juninho, à Ana, a toda a família do Juninho, que é meu vizinho de bairro Niterói. Ele morava na rua do Colégio São Vicente e eu na rua do Estanho. Essas imagens que a gente colocou aí são as imagens que vão ficar para sempre na memória do Juninho, na memória da família toda, que é a memória de felicidade do Dudu, nessa viagem que eles fizeram para o Recife, e o Dudu pôde acompanhar o Cruzeiro vencendo o Sport nesse momento. Eu já recebi informações que o Dudu, que é uma escolha da família, vai colocar a bandeira do Cruzeiro, vai vestir o Dudu todo de Cruzeiro, que era o jeito que ele gostava, que ele se divertia, e que fica meu abraço, meu carinho de verdade aí pro Juninho, que eu conheço desde moleque, desde pequenininho, e o abraço na Ana também, e que Deus conforte o coração de todos, e que realmente o Cruzeiro consiga prestar uma pequena homenagem no jogo contra o Bragantino, que eu acho que seria um momento especial para toda a família. E, Dudu, papai do céu te abrace aí, cara, eu precisava de mais um anjinho. E Juninho, você tem meu abraço eterno, meu irmão. Vai na fé. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.